Chegou a hora de falar do tipo Boolean. Estamos começando agora o quarto episódio da série Desvendando a Linguagem de JavaScript. Meu nome é Rodrigo Branas e agora a gente vai estudar um pouco mais sobre o tipo Boolean e dizer que ele, claro, é um dos tipos mais simples, só que também é um dos que escondem alguns segredos. Então a gente tem ali, na linha 1 e 2, a criação de isento, né, igual a true. True é uma palavra reservada, vale dizer que a gente não pode usar true para criar, por exemplo, uma variável, para criar uma função. E a palavra false também é reservada. Ali a gente tem vários estudantes igual a false, eu também não posso usar false para criar nenhum identificador, tá? Tem uma pequena API ali na linha 4, por exemplo, toString, eu posso obter a string da expressão booleana, e também o valueOf, que vai me retornar aí false na linha 5. Qual o mistério então em relação ao Boolean? O Boolean ele é perigoso quando a gente começa a ver que ele esconde valores que a gente chama aí de truth e false. O que é isso? São tipos, certo? Que a gente vê como números, strings, objetos, arrays, dates, outros tipos de dados, sejam eles mais simples ou não, mas que são avaliados como true ou false quando estão numa situação booleana, tá certo? Então, a linguagem de JavaScript assume esses determinados tipos dependendo do caso. Então, vamos pegar um caso bem simples, o zero. Quando eu uso a dupla negação, na verdade eu estou afirmando, certo? Então, não que esse é um operador mágico. Não, na verdade assim, eu estou negando duas vezes, então eu estou afirmando alguma coisa. E aí eu consigo ver, eu consigo revelar e evidenciar o tipo booleano que está por baixo do zero. Como exemplo do zero, ele é falso. Aliás, a gente vai ver só os falsos aqui nesse momento. Então, sempre que eu tenho uma expressão booleana, seja um if, seja um ternário, seja o que for, se eu colocar apenas zero, apenas esse número, ele vai ser avaliado como falso. Outro clássico que a gente viu no segundo episódio, number, é o not a number, né? O not a number também ele vai ser avaliado para falso. String vazia, seja ela com aspas simples ou dupla, string vazia também é avaliada como falso. O falso, ainda bem que é avaliado como falso. E null como falso. E aí, para complementar, o undefined também é falso. Então, esses 6 valores, né, de que a gente tem que guardar, que a gente tem que se lembrar, que esses 6 valores são sempre avaliados como falso quando estão numa posição booleana. Todo o resto, pessoal, todo o resto é true por padrão. Então, vamos ver um pouco disso aí na prática. Bom, então, eu tenho lá, por exemplo, o var estudante é igual a true, né? Então, a maior parte das linguagens a gente ia pensar assim, eu vou fazer de repente aqui, né, um if, se estudante, né? Que legal, né? Então, console.log, vale dizer que a gente vai ver um pouco das estruturas como if, else, while, um pouquinho mais pra frente, tá bom? Então, fiz um if estudante, então sim, é true, e aí eu tenho um console log sim. Agora, um pouquinho interessante, mas e se var nota igual a 10? Vamos fazer um exemplo um pouquinho diferente. Poxa, se eu fizer aqui if nota, você vai começar a achar estranho, não tem que ser if nota igual a 10, que a gente vai ver depois em operadores, não necessariamente. Porque nota, mesmo sendo um number, se eu tiver, né, essa nota dentro de uma expressão, olha lá, booleana, então eu tenho nota sendo avaliada, né, e aí o resultado é true. Então, vamos lembrar, tá, fortemente do que eu falei agora há pouco. Então, olha só, mesmo vale para uma string, né, se nome, olha lá, se nome, então, né, olha lá. Então, sim, eu posso usar todos esses valores diretamente, né? Então, vamos lembrar, ó, 0 é falso. Mas e menos 1? Menos 1 não é 0, menos 1 é verdadeiro. Mas e 10? 10 é maior que 0, também é verdadeiro, tá certo? Outro, né? String vazia. Olha lá, string vazia, é tudo falso. Mas e se eu tiver, de repente, um nome? Tem verdadeiro, certo? Outro cenário, então, que a gente viu agora há pouco tempo, olha lá, o not a number também é evaluado como falso.
E aí a gente vai ver alguns casos que a gente até gostaria que fossem falsos, mas não são. Por exemplo, var pessoa, né? Em próximos episódios a gente vai ver o object. Olha que legal, ó. Eu tenho um objeto, poxa, mas esse objeto é vazio. Ah, será então que ele é falso? Não, ele é verdadeiro. O mesmo vale para um array. Ah lá, eu posso ter aqui um array de carros vazio, e aí, se eu fizer carros, ele também é verdadeiro. Então, isso aí é uma coisa que pode confundir. Ah, o array vazio não devia ser falso? Pode até ser, mas não é. Né? Ah, mas e o objeto vazio? Ambos são instâncias válidas, então a gente tem verdadeiro, tá certo? Olha lá. Para fechar então, o null é sempre falso e o nosso famoso undefined, olha lá, também é falso. Tá bom, pessoal? Então, esse é o Boolean do JavaScript. A gente vai ver ainda nessa série Desvendando a Linguagem do JavaScript. Vamos estudar um pouquinho os operadores. Dentre eles, os operadores booleanos. Aqui a gente está analisando apenas o tipo Boolean, tá certo? Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Que a gente vai falar um pouco mais sobre null versus undefined. Tem diferenças fundamentais entre esses dois tipos, tá certo? E aí, a gente se encontra então no próximo vídeo. Até mais!